Boa noite a todos, todas e todes. O Núcleo de Filosofia Pan-Africanista da APROFIB, dando sequência, então, ao estudo do livro A Ideia de uma Filosofia Negro-Africana, do Marcin Toa. Nós estamos hoje no terceiro capítulo, né? Na verdade, no livro é o segundo, né? Mas é a nossa terceira reunião. A primeira foi a apresentação e introdução do livro, que foi feita pela professora Sônia Maria Lira. A semana passada nós tivemos a apresentação do professor Nazito, que ele fez o que é o primeiro capítulo no livro, né? Deixa eu pegar o nome aqui correto. A filosofia e seus problemas. Hoje o professor Erivelti Xavier Lima vai fazer a apresentação do capítulo 2, a filosofia africana, mito ou realidade. Então, estou fazendo a apresentação, depois a sequência dos trabalhos será coordenada pelo professor Aldo dos Santos, né? Acho que todos o conhecem. E o professor Erivelti terá 20 minutos para a exposição, eu aviso com 15. E depois, nas falas, quem for participar, levanta a mãozinha, nós vamos seguir a ordem, né, a sequência das mãozinhas, e a gente pede que as pessoas concentrem as suas falas em 3 minutos, tá bom? Quando for para encerrar as inscrições também nós avisamos, e pretendemos não nos estender mais ou para além das 21h30, tá bom? Então é isso, boa noite a todos. Eu passo a palavra então para o professor Erivelti, tá? Que ele pode fazer a sua própria apresentação e dar início à exposição. Sim, só um detalhe, após a exposição do professor Erivelti, eu coloco a lista de presença no chat e peço que todos assinem, por favor, a lista de presença. Obrigada. Professor Erivelti. Então, gente, boa noite. Eu espero que o meu áudio esteja bom. Se tiver algum problema, né, por favor, me informe para ver se eu consigo resolver. Bem, sou professor de filosofia aqui na Paraíba, sou paraibano, em uma cidade chamada Itabaiana, aqui no agreste da Paraíba, terra de Sivuca, terra de poetas, Zé da Luz, e sou professor já há 20 anos, já fui professor de outras disciplinas e trabalho com filosofia já há bastante tempo. Bem, eu acho que é isso. Vou falar aqui com vocês, eu peço a vocês também que vocês me perdoem se em algum momento eu tossia, que eu ainda estou me recuperando de uma gripe, e eu passei o dia dando aula, aí possa ser que em algum momento a garganta falhe. Mas eu já, de antemão, peço perdão se eu não a tossida aqui. Bem, estamos aqui no segundo capítulo, como a Neuza falou, que tem como título A Filosofia Africana, Mito ou Realidade, né? Aqui a gente já se depara com uma questão importante sobre a existência de uma filosofia africana. A gente sabe, eu acho que a necessidade de se falar sobre isso ainda está muito presa a uma dificuldade que eu, sinceramente, não consigo entender, de ainda hoje a gente querer justificar a existência e a importância da filosofia, né? Então, ainda existe muita gente ainda falando, batendo nisso, a filosofia é útil, a filosofia é necessária, é importante, tanto é que na educação aí, né, vocês do Sudeste
tem uma briga muito grande em relação a isso nas escolas, né? Ainda tem escolas que não tem filosofia nos 3 anos, né? Tá aquela luta ainda. Aqui na Paraíba, pelo menos, a gente não enfrentou essa grande dificuldade. Já começou assim no primeiro ano, mas foi gradual, em 3 anos, já estava nas 3 séries. E aí, existe uma filosofia africana, a gente vai ver que sim, né? A gente vai ver que sim. A questão vai ser quais são os parâmetros que nós podemos utilizar para justificar essa afirmação, né? Quais são os parâmetros? Eu sou uma pessoa que eu sempre fico me questionando nas minhas aulas no mestrado, se eu nem falei sobre isso, sou mestrando em filosofia aqui no mestrado profissional, aqui na Universidade de Campina Grande, e eu sempre ficava conversando com o meu professor, que era o seguinte, o que é que faz a filosofia ser filosofia? Quais são as características intrínsecas dessa área do conhecimento que faz com que ela seja o que ela é, né? Então, quando a gente vai estudar esse problema da filosofia, acreditando que a sua origem é grega, a gente vai ver que, na verdade, o que os gregos fizeram foi uma filosofia grega. Então, a gente vai perceber que, tomando nesse parâmetro, vamos ter também uma filosofia africana, né? Basta que a gente se debruce sobre os escritos, sobre os textos, e a gente vai perceber, né? Já temos muita coisa escrita sobre isso, a gente sabe que, se a gente for pesquisar uma palavra que sirva de parâmetro para a gente entender a filosofia africana, é a palavra o requete, né? Requete é a palavra que nós podemos entender como filosofia numa língua africana, lá em Kemet, né? E logo depois foi substituído pela palavra Egito, né? Mas antes era Kemet. E nesta região, o que se fazia era uma requete, né? O que nós podemos associar com a ideia de filosofia. Mas aí o Toa, não é? Até eu fui procurar aqui na internet, em alguns vídeos, qual seria a pronúncia, né, desse nome. Eu encontrei uma que foi muito recorrente, que foi o Toa, né? Então, vou utilizar essa forma de chamar o autor, o nosso autor aqui, né? O Toa. O Toa, ele, no segundo capítulo, ele vai falar sobre isso, né? É mito ou é realidade? A gente viu nos capítulos anteriores que o conceito de absoluto é muito importante, é muito caro para o Toa. E a gente viu também que esse conceito de absoluto, ele gira em torno essa questão mais voltada para a religião, para a religiosidade, né? Esse absoluto como um todo, como divino. E ele diz aqui no começo do texto, em alguns momentos eu vou ler o texto, né? Para aqui que uma quantidade de páginas razoável, então eu vou tentar ser o mais sintético que eu puder. Ele diz: admitir a multiplicidade das filosofias é aceitar a possibilidade de uma filosofia africana particular, né? Claro. Então a gente sabe que não há uma filosofia única. Mesmo falando da tradição da filosofia grega para cá, nós vamos ver que temos muitas filosofias, e o que cada lugar faz é fazer uma filosofia a partir do seu lugar, né? Então, a filosofia grega, a filosofia alemã, a filosofia francesa, e por aí vai, né? Agora, o que eu acho interessante é que no 2.1 ele diz: existe uma filosofia negro-africana própria, né? Ele fica forçando muito essa ideia de que a gente admita que há uma filosofia africana propriamente dita. Existe uma filosofia negro-africana própria, né? E ele vai fazer uma relação que eu percebo que é a única forma que ele se utiliza de fazer essa relação. Eu não sei porquê, eu acho que poderia ter outras, mas a relação que ele faz com essa problemática do absoluto é muito evidente, muito forte. Então, ele vai utilizar muito a questão religiosa, dos mitos da religião, né, para encontrar essa justificativa para afirmar que há uma filosofia africana, né? Ele, sim, ele
ele começa a dizer que para entendermos filosofia, nós temos que pensar um pouco pela cabeça da tradição. Então, eu vou utilizar termos aqui que não estão exatamente no livro, mas que eu acredito que é o que ele está querendo dizer, né? Então, o que é filosofia? Para eu entender se há uma filosofia africana, eu tenho que entender o que é filosofia. Só que o parâmetro que ele utiliza para entender o que é filosofia é o parâmetro da tradição, né? Da tradição filosófica grega. E o que seria essa filosofia? Ele diz aqui, mas pode-se descobrir, na página 26, ele diz, mas pode-se descobrir a realidade visada pela palavra europeia filosofia. Pode-se delimitar o seu domínio e julgá-la sem ler e compreender as obras europeias em que se trata dessa noção? E pode-se compreender essas obras sem refletir sobre os problemas que elas levantam, sem se familiarizar com a filosofia? Em outras palavras, para aprender realmente o teor da palavra filosofia e, sobretudo, para poder julgar este conteúdo, é necessário tornar-se a si mesmo minimamente filósofo. Então, você tem que estar dentro para poder ter esse entendimento. Então, como eu falei anteriormente, mas esse parâmetro que ele utiliza é esse parâmetro grego mesmo. Ele diz, o fato de o domínio, ainda na página 26, ele diz, o fato de o domínio da filosofia ser, para nós, uma terra estranha ou um território já conhecido, não interfere na consistência da questão, que permanece intacta, a saber, qual julgamento fazer da filosofia e qual decisão tomar a seu respeito. Mas poderíamos questionar, por que seguir o caminho da palavra europeia filosofia e de suas obras europeias de filosofia para descobrir ou redescobrir a realidade da filosofia? Não poderíamos também partir de uma palavra africana e de textos africanos para chegar ao mesmo resultado? A gente vai entender no texto dele que sim, mas ele não faz isso, né? Ele diz que, mas, teoricamente, aí na página 27, teoricamente, nada impede procurar uma via de acesso à significação da palavra filosofia, partindo de uma língua africana e de textos africanos. Mas, de fato, esse caminho não foi tomado. Então, ele assume que o caminho que ele vai seguir não vai ser de uma perspectiva propriamente africana. Mas, de fato, esse caminho não foi tomado, porque a questão da existência de uma filosofia africana não surgiu do desenvolvimento espontâneo e autônomo da sociedade africana. Então, ele justifica. Então, por isso que o meu parâmetro é outro, né? E ele diz, o homem é um ser essencialmente pensante e racional. Então, é necessário a racionalidade, o pensamento e a racionalidade para a gente entender se há realmente ou não uma filosofia africana. Ou seja, para que haja uma filosofia africana, isto que a gente vai entender como filosofia africana, ela tem que ter como base o pensamento e a racionalidade humana. Ele continua dizendo, ora, o negro é incapaz de pensamento e raciocínio. Ele não tem filosofia, ele tem uma mentalidade pré-lógica, etc. Né? Então, ele traz também essa crítica que foi colocada, que foi imposta, né? Porque o pensamento filosófico da tradição, ele vai ter, né, esse cunho imperialista, esse cunho colonizador, e aí ele ele vai cometer, né, esse epistemicídio em relação ao pensamento, à filosofia africana. Né? Ele diz aqui, eu vejo duas maneiras de refutar o raciocínio racista e imperialista, seja ampliando o sentido da palavra filosofia para reduzi-lo ao do mito. Nesse caso, é necessário modificar também a premissa maior do silogismo e propor isso no finalzinho da página 27, e propor uma nova definição do homem, elaborar uma nova antropologia filosófica, seja conservando a palavra filosofia, seu conteúdo racional, e mostrando que os africanos produziram tais filosofias, ou pelo menos que podem produzir. Então, eu entendo que ele vai tentar mostrar que essa mesma lógica do pensamento europeu, enfatizando a racionalidade humana, também aconteceu em África.
Então, há também um pensamento filosófico em África. Ele vai insistir nesse problema do mito, ele vai trazer muito esse problema do mito para fundamentar, né, a sua lógica, né, a sua defesa de uma filosofia africana. No 2.2, ele vem com o título de Filosofia e Antifilosofia. Então, ele vai mostrar para a gente que vai haver, vão existir povos que não desenvolveram o pensamento filosófico. E não é porque as pessoas são racionais, pensam e são racionais, que elas desenvolvem o pensamento filosófico. Então, ele vai trazer outras culturas, né, para justificar isso. E aqui eu acho interessante porque, em determinado momento, quando ele fala do cristianismo, parece que ele, em algum momento, ele tenta dar ao cristianismo um cunho filosófico, mas depois ele vai dizer para a gente que não, que o cristianismo parece que ele renuncia a esse pensamento racional, né? A força dogmática do cristianismo, ela impede o pensamento filosófico, ela impede que a racionalidade humana ela construa um pensamento que caiba nos parâmetros da filosofia, do pensamento filosófico, né? Ele diz aqui na página 29, a renúncia ao pensamento e a submissão consagram o rebaixamento e a humilhação do homem, sob a autoridade de um Deus hostil à razão, um Deus que é apenas uma roupagem transparente do despotismo oriental. Uma coisa que eu acho interessante aqui é que em todo momento que ele usa a palavra Deus, ele utiliza a palavra Deus com um D minúsculo. Em poucos momentos aqui ele utiliza o Deus com um D maiúsculo, né? Ele faz essa referência ao Deus cristão, mas ele está sempre utilizando o termo Deus com um D minúsculo, né? Então, para ele, a religião, esse pensamento mítico religioso, ele renuncia, o homem que adere a esse pensamento dogmático, religioso, ele renuncia ao racionalismo que é utilizado, ao uso da razão para construir um pensamento filosófico. Então, ele vai construindo dessa maneira. Ele traz, né, a Bíblia, ele traz o Alcorão, né? Então ele vai pincelando aqui com algumas passagens. Eu não vou ficar utilizando muitas passagens, porque tem muito texto para a gente não ultrapassar o tempo, mas eu acredito que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Tem um momento que ele diz aqui na página 31, o que é, no iniciozinho da página 31, o que é certo é que o Alcorão é apenas uma retomada da Bíblia, acompanhado de alguns comentários e adaptações concebidos com o espírito de um dogmatismo mais intransigente e mais brutal. Então, ele fica a todo momento buscando enfatizar isso, que o pensamento mítico e religioso ele é antifilosófico, né? No finalzinho da página, ele ainda diz, enquanto e malgrado, em uma sociedade, dominam aqueles que sustentam a discussão sobre o bem e o mal, pelo mal em si. A filosofia, que significa justamente debate sobre os valores e as normas supremas, não pode encontrar um terreno propício ao seu desenvolvimento. Não é de se espantar, portanto, a não ser na terra do Islã, que a filosofia tenha sucumbido à hostilidade do dogmatismo e do despotismo, né? Então, na religião, para ele, não vai, nessas religiões, não vai se encontrar, mesmo eles buscando pensar o absoluto, mas não é por meio de um pensamento filosófico, e sim dogmático, né? Ele não utiliza esse termo aqui, mas eu estou utilizando, que é uma questão mais irracional, né?
No ponto 2.3, que é o último ponto e o mais longo, ele traz como subtítulo aí a realidade de uma filosofia negro-africana. Então, aqui ele vai arrematar essa questão. Eu confesso que eu estava esperando mais. Eu estava esperando mais coisas, mais argumentos para justificar esta filosofia negro-africana. Não que não seja suficiente, mas eu refletindo, eu quis entender da seguinte maneira: ele está iniciando o problema, né? Ele está iniciando isso. Ele não está arrematando, ele não utiliza isso aqui como um desfecho. Ele está iniciando a coisa, porque ele está utilizando como parâmetro a ideia do pensamento, da construção filosófica a partir de um parâmetro grego, né, dessa base da tradição. Então, ele diz, na página 32, indicamos, no entanto, uma precaução suplementar a tomar para responder convenientemente a esta questão, né, que é a questão da filosofia africana. É necessário levar em consideração o conjunto do mundo negro-africano. Então, ele traz para a gente aí uma problemática gigantesca, que é a gente dar conta de um mundo de informações baseado na cultura africana, que a gente sabe que não é única, né? Ele traz alguns exemplos aqui, e a gente sabe que, quando se trata de filosofia, principalmente na filosofia africana, a gente pensa em filosofias, né? E tomando como parâmetro a grandeza territorial, geográfica da África, então nós vamos ter várias culturas diferentes, né? Mas aí ele diz que é necessário a gente levar em consideração o conjunto do mundo negro africano. E aí ele traz uma série de exemplos, de textos, de contos, né, que eu não vou ficar falando aqui, porque também nem tive tempo suficiente para pesquisar cada um deles, mas ele diz assim, na página 33, uma primeira característica marcante é a preocupação com a unidade. Uma unidade não imediata, mas resultante de uma integração por síntese de todos os valores, e não por exclusão daquilo que se apresenta como diferente. Nessa parte aqui eu confesso que eu travei. Eu digo, o que é que o Toa está falando com isso? E eu passei muito tempo para tentar entender, né? Eu continuei a leitura para ver se ele elucidava esse texto aqui. Ele diz, uma primeira característica marcante é a preocupação com a unidade. Que unidade é essa? Uma unidade não imediata, mas resultante de uma integração por síntese de todos os valores e não por exclusão daquilo que se apresenta como diferente. Bem, eu acredito que a gente precisa entender isso daqui, levando em consideração todo esse arcabouço mitológico que ele traz para a gente, né? Tanto cristão como não cristão. Então, ele vai perceber que essas tradições religiosas, que também tratam do absoluto, mas eles desconsideram essa unidade, né? Então, essa unidade que ele está falando aqui, eu entendo como ele está falando da humanidade. Se alguém estiver entendendo de outra maneira, por favor, depois me diga, me corrija. E mais resultante de uma integração. A gente vai ver mais para frente que o Toa, ele pega a visão religiosa egípcia e, em comparação com a cristã e com outras, é muito diferente. Porque não, há uma relação com o absoluto. Há uma relação racional entre a humanidade e a ideia do absoluto. Então, não há uma aceitação, não há uma percepção, ou melhor dizendo, não há uma lógica antifilosófica.
mas há uma relação dialógica que faz com que a gente consiga entender, tendo como parâmetro a filosofia grega, de que há também uma filosofia africana. Porque nesta relação entre o humano e o divino, há uma relação dialógica. Né? Então, Professor quando ele diz... Elibelte, mais 5 minutos, por favor. Eita, caramba, tá vendo? Eu pensei que vou correr. Então, quando ele diz uma primeira característica marcante é a preocupação com a unidade, uma unidade não imediata, mas resultante de uma integração por sínteses de todos os valores e não por exclusão daquilo que se apresenta como diferente. Então, quando ele mais para frente, e aí ele traz uma expressão latina, que é o primus inter pares. Ele diz, pois no fundo todos esses deuses são apenas um único e mesmo Deus, Deus com D minúsculo. E o grande Deus não é um mestre que comanda os servos, mas um primus inter pares. E primus inter pares quer dizer primeiro entre iguais. E aqui ele não fala sobre isso, mas eu fico pendendo a entender que a gente pode entender dessa maneira também como uma questão de ancestralidade. Né? Então, essa relação dialógica que acontece também com a ancestralidade. Então, não é uma imposição, é uma conversa, é um diálogo, aonde nós vamos chegar a uma definição por meio da racionalidade humana, por meio da conversa, por meio do diálogo. Né? Então, ele traz o conceito de Maat, que eu achei muito interessante, porque tem hora que aqui ele trata Maat tanto como uma divindade como um conceito. Né? O conceito de justiça e de verdade. E apesar na tradição mitológica egípcia, Maat ter as suas ações particulares, mas essa ideia de justiça e de verdade, ela é absorvida como um conceito. E esse conceito, ele é trabalhado na racionalidade humana. Né? E ele traz aqui um texto gigantesco aqui, que não dá para digo gigantesco por causa do texto aqui, né? Mas é só um parágrafo grande que ele dá do livro de conhecer os modos de existência de Ra, que data de uns 7 ou 8 séculos antes da nossa era. E aí ele faz, no texto tem um jogo de palavras com a questão da existência, né? Passou a existir, quando passei a existir, a existência existiu. Isso aqui, só esse parte aqui, dava para um outro dia. Só esse trechinho aqui era suficiente para a gente discutir bastante. Né? Mas, aí ele diz, na página 35, o esforço de reflexão para unificar as diferentes religiões, realizado pelos negros do Vale do Nilo, milênios antes de nossa era, levou a uma concepção dinâmica do ser universal, em que o leitor informado não deixou de reconhecer o protótipo de Enéas de Plotino, a ideia hegeliana do evolucionismo e, inclusive, o materialismo dialético. Aí ele vai trazendo, né, essa questão da filosofia, como nós conhecemos a partir da tradição, para substanciar o seu pensamento. E aí, assim, adiantando para eu não passar do tempo, que tem ainda muita coisa, mas o tempo é curto, na página 44, aí ele tenta arrematar isso. Ele tenta arrematar trazendo 2 pontos. O primeiro, que o pensamento africano tradicional não coloca nada acima da inteligência. E que o pensamento fundamental africano recusa-se a reconhecer em quem quer que seja o monopólio da inteligência e da perfeição ética. Então, ele traz para a gente, né, digamos assim, um caminho epistêmico para a gente entender que há uma filosofia africana que nós podemos entender essa filosofia africana tendo como base e parâmetro a filosofia da tradição. Porque essa filosofia africana também ela é dialógica, e por ser dialógica, ela não coloca nada acima, né? E o pensamento religioso, ele faz isso, o pensamento mítico religioso, ele faz isso. E no pensamento filosófico africano, ele não faz de acordo com a filosofia da tradição.
né? O pensamento africano tradicional não coloca nada acima da inteligência e não existe um monopólio da inteligência e da perfeição ética, né? Aí, para finalizar, eu trago aqui um trecho na página 45, que ele diz: se é verdade que ao afirmar a limitação e a imperfeição de todo ser real ou considerado como tal, o pensamento africano tradicional coloca como princípio a necessidade de um esforço, de uma reflexão em conjunto, de uma troca de opiniões, de um debate para a determinação dos valores e das normas supremas. Também é verdade que ele é, da mesma forma, autenticamente filosófico, pois nós definimos a filosofia como debate sobre o essencial, sobre o absoluto. Debate, não imposição, não dogma. A princípio, trata-se de um debate aberto em razão da limitação daqueles que dele participam, ou seja, em função dessa limitação, a sabedoria fica acessível a todos. Então, nesse segundo capítulo, acredito que ele traz um caminho, mesmo que baseado, tendo como parâmetro a filosofia da tradição, não é? Ele traz para a gente um caminho para a gente entender que a filosofia africana, ela existe, ela é real, ela não é um mito, porque, pelo menos, ela também fundamenta a sua filosofia na racionalidade humana, sem colocar nada acima da inteligência e nem monopolizando nada, mas através do diálogo, né? Através da troca de experiências, de ideias, para construir algo que, e aí já vou colocando as minhas palavras, né? Que seja adequado para a vida e a realidade de todos. Aqui eu acredito que eu termino, Neuza. Obrigado a todos por me ouvir. Muito obrigada. Desculpa, professora, a gente tem que interromper, mas a gente precisa ouvir também a todos. Eu passo, então, o professor Aldo, ele vai conduzir a partir daqui. Legal. Que bom. Boa exposição, viu, professor? Muito boa. Aliás, é um livro que tem muito conteúdo, é muito denso, embora tenha poucas páginas, entre aspas, mas é muito denso. E você, na minha opinião, deu conta desse capítulo de forma espetacular. Então, aberto as palavras, para 3 minutos para quem quiser se manifestar, e eu peço que as pessoas observem os 3 minutos para poder fazer pergunta, considerações, considerando, enfim, sobre a fala ou acrescentar alguma coisa, alguma compreensão, fique à vontade, tá bom? Aqui nós estamos num grupo de educadores e, evidentemente, nós sabemos como atuar em um contexto coletivo com a exposição de um tema que é um tema que era para já estar mais capilarizado, mas, infelizmente, ele não está. Então, nós estamos fazendo esse debate sobre a questão da filosofia africana. Neuza, se você puder me ajudar, que você deve estar... A Deusuíta levantou a mão aí, sua primeira? Sim, Deusuíta, a primeira. Deusuíta, vamos fazer assim, um bloco de 3 pessoas, de 3 perguntas ou considerandos, aí devolvo o professor tem mais 3 a 5 minutos para responder, depois voltamos novamente para outro bloco até aproximarmos aí do período limite nosso, tá bom? Então vamos lá, Deusuíta, 3 minutos. Ok, boa noite a todos. Eu sou Deusuíta, para quem não me conhece, eu sou de Belém, Pará. Sou professora de filosofia no ensino médio, na escola pública, em tempo integral. Já estou em fase de aposentadoria. Trabalho também numa faculdade particular, no curso de filosofia. Quero agradecer aqui a exposição já do professor Eriveltz, hoje bastante interessante. E fiz a seguinte observação aqui, na página 32, o sinal foi bastante produtivo, fazer uma exposição assim, com o texto na mão, 2.3, eu fiz a seguinte leitura, lá pela 5ª ou 6ª linha. Indicamos, no entanto, uma preocupação suplementar a tomar
para responder convenientemente a essa questão. É necessário levar em consideração o conjunto do mundo negro africano. Então, eu percebi aqui que o autor chama a atenção logo de início, aqui nesse momento, para fazer aqui uma relação que esse conjunto de conhecimento, que o mundo negro ele tem um conjunto de conhecimento que não é conhecido, muitas vezes não é conhecido. E um pouquinho mais abaixo, ele faz uma relação com a questão das músicas, né? E ele coloca, assim é frequentemente ouvi-los criticar a invasão da música ocidental, entendida, antes de tudo, como a música afro-americana, afro-cubana, sem perceber que essa música é mais africana que ocidental. Ele vem chamando a atenção que, às vezes, a falta de conhecimento. E eu complemento aqui essa minha primeira leitura, na página 33, que o professor Ivelto também fez a leitura, quando ele, para complementar essa ideia, ele diz, os deuses egípcios, aí já antes da metade da página, os deuses egípcios são apenas as diferentes manifestações, os diferentes aspectos de um único e mesmo Deus. Aí ele começa a dizer, eles são como os membros de um só corpo, as partes do mesmo todo. Qual é a relação que eu faço desses dois parágrafos? É que ele quer, no modo de ver, ele quer dizer que é possível compreender que há de existir a possibilidade de uma filosofia negra, né, como uma unidade, uma filosofia um ideal de filosofia, fica melhor assim, um ideal de filosofia ou uma ideia, né, vamos voltar no absoluto que nós havíamos falado no início, ou uma ideia abstrata, ou um princípio absoluto, que esse princípio absoluto é constituído dessas diversidades, ou seja, das multiplicidades de conhecimento, de ideias, de princípios na cultura negra, é possível que essa multiplicidade se constitua a unidade de uma filosofia afro-negra. Isso foi o que eu entendi, né, nessa parte. Muito obrigada. Obrigado, professora. Professora Sônia, levantou a mão também. Boa noite a todos, a todas e a todos. Boa noite. Bom, o Toya aqui tem o Tova, né? Toya. Eu gosto do Toya mesmo, porque eu estava memorizando o Toya, porque eu tinha escutado também assim, depois veio o Tova aí com algumas pessoas que pronunciaram, mas eu também tinha escutado como você, Liber. Primeiramente, parabenizá-lo pela exposição, pelo esforço, né, de pensar africanamente. Eu digo que, para a gente entender o pensamento do Toya, né, do Marciano Toya, é preciso a gente descolonizar o nosso pensar. Acho que esse é o primeiro grande passo para entrar dentro do pensamento mesmo e buscar fortalecer essa compreensão. Eu penso que o pensamento tem que girar, é o pensamento da gira, não é o pensamento linear, como a gente tem dentro da filosofia ocidental. É um pensamento que gira. Bom, partindo disso, é preciso atentar para uma questão. O Toya aí, ele está realmente fazendo uma discussão bem interessante com Leopoldo, eu acho que se pronuncia assim, Senhor, ou é Senhor, alguma coisa assim. Por quê? Porque para esse autor, esse filósofo, o Leopoldo Sédar Senghor, o pensamento, a base africana, ela é uma etnofilosofia, certo? Universalista é uma etnofilosofia,
E ele está se contrapondo exatamente a essa posição desse filósofo africano. Ele está buscando pensar, né, a filosofia negro, a filosofia africana, negro-africana, aliás, em outras bases. E aí ele faz um percurso que eu acho bem interessante. Ele faz todo um percurso, desde a mitologia até o cristianismo, mas ele volta para um lugar que a gente precisa atentar. Ele volta para o Egito para falar de Maat, que concomitantemente é uma deusa, mas também é um princípio filosófico que se traz, se você faz estudar os filósofos africanos, certo? Maat é um princípio filosófico. E é com base nessa evidência dessa racionalidade que já permeia, né, os povos africanos do Egito Antigo, é que ele traz toda a argumentação, e claro aí que ele descarta com toda a possibilidade, assim, se dizer que no cristianismo a gente pode ter esse parâmetro, né, para pensar. Mas, no meu ponto de vista, quando ele está buscando afirmar esse pensar filosófico, ele está buscando, anteriormente a toda essa tradição filosófica grega, já o princípio do próprio filosofar africano, com o princípio do Maat, certo? Bom, dizendo isso, é dizer também de uma negritude que pensa, né? É de uma valorização que ele traz da cultura negra dos africanos e dos negros da diáspora, né? Então, ele vem trazer isso aí de uma forma assim viva. Então, nesse sentido, ele resgata essa discussão através dos mitos gregos, ele vai para o pensamento mítico cristão e volta, ele vai para a mitologia egípcia e volta ao Egito Antigo com Maat. Maat aqui, por que ele diz que engloba tudo? Porque Maat, apesar de ser uma deusa, é também um princípio que ordena toda a política dos faraós antigos. Ela tem essa pujança de mesmo sendo uma deusa, fazendo parte dos panteões, ela é aquela que equilibra a justiça. Ela tem a pena, ela tem balança, entendeu? Então, ela vai dar o equilíbrio para que os governantes, que eram também os pensadores, se equilibrassem. É como um princípio absoluto que vai determinar todo o pensar filosófico no Egito Antigo. Então, para mim, ele escolheu um caminho, entendeu? Um caminho que não vai pelo dualismo, que agrega a cultura e o pensamento africano antes da contaminação ocidental e traz isso para a gente pensar que, de fato, no Egito antigo, né, nos povos negros que faz parte que está lá no Rio Nilo, na parte, se não me engano, mais alta do rio, tinha um pensamento que já estava ali estabelecido como um princípio norteador filosófico, do qual o pensamento filosófico africano negro teria como parâmetro. Bom, paro por aqui para partir para as outras discussões.
Obrigado, Sônia. Eu sei que é empolgante aqui, mas nós estamos com um problema de pessoas, várias pessoas, mas sua contribuição sempre é muito importante, como as demais. Neuza, a próxima pessoa é que levantou a mão. Aldo, o professor Manuel Cochol havia levantado a mão e caiu. Eu não sei se ele... Então vamos ao próximo. O próximo. Sim, tá. Não, boa noite a todos. Boa noite. Eu recebi o link recentemente, por isso que não consegui participar nas duas primeiras que vocês fizeram. Eu sou Manuel Cochol, sou de Moçambique, o continente africano. Primeiro, parabenizá-los pelo debate que vocês estão tendo. E é por isso que algumas coisas acho que estou super ultrapassado, vocês já discutiram com maior propriedade. Eu só queria fazer um comentário antes de parabenizar o Erivaldo pela apresentação. Uma das questões que acho que vocês falaram isso logo na apresentação para quem apresentou o livro, esse debate, eu queria chamar a atenção, Erivaldo, na parte que falas do epistemicídio, da passagem sobre... Eu tenho essa passagem em alguns artigos meus sobre a questão da racionalidade. Eu queria enquadrar que os textos de Marcian Tawa e outros autores africanos, como o Leopoldo Senghor, por exemplo, não é quem introduz a etnofilosofia. A etnofilosofia ela vai surgir como uma filosofia política com os Krumas, com o movimento panafricanista. E eles, depois, a etnofilosofia vai se tornar esse conceito, vai ser introduzido já com os filósofos contemporâneos, entre aspas, como o falecido agora, os dois falecidos, Ebossi Bolaga e recentemente o Tonji, que muita gente deu propriedade ao Tonji, o termo etnofilosofia, mas não era dele. Por que estou salientando isso? Porque esses textos estão cheios de ironia, porque é um diálogo entre filósofos africanos. Ele tem consciência, e esse ataque ele está fazendo a Hegel, quando ele é uma resposta a Hegel, mas para quem está dentro do debate da etnofilosofia, percebe que ele não está categorizando, por isso que ele vai responder no último ponto que você falou. Aquele ponto é como um ponto que ele vai fazendo essas pequenas nuances, mas em nenhum momento ele comete o epistemicídio, ele está dentro da resposta, porque esse debate ele reinicia fortemente com Beattie, a questão do mito da religião está lá com John Beattie, quando ele tenta responder ao Placide Temples sobre a questão da filosofia Bantu, da força vital. Então, porque a filosofia africana, como resposta, ela vai ter todo esse fluxo desses textos todos depois do Beattie na questão da força vital e da racionalidade da que ele vai fazendo. Olha, o tempo vai, eu não quero roubar tempo, mas só queria introduzir esta questão de que o cuidado que se tem com a ironia que todo esse debate das filosofias africanas é uma conversa entre filósofos africanos na tentativa de responder ironicamente sobre isto. Eu tenho dito muita gente que é preciso saber em que espaços geográficos eles falam essas coisas, eles não falam em espaços africanos, então todo cuidado no mito africano costuma-se dizer, olha, diga em provérbio às vezes é melhor para que não seja expulso da casa que não é tua. Então é preciso ter esse cuidado na leitura deles, que eles são financiados, são teólogos, a maioria deles, então tem esse cuidado na própria forma de falar. É só essa nota que eu queria dar para a percepção destas filosofias africanas quando a gente fala da questão da religiosidade africana. Obrigado. Outras coisas eu falo, mas eu sinto muito, perdão se eu repeti o que vocês já sabiam e te falaram nas primeiras aulas, mas era esta passagem do epistemicídio e das religiosidades que eles fazem tanta crítica sobre isso. Obrigado. Obrigado, professor, e obrigado por estar presente aqui conosco nesse debate, e a sua importante contribuição vai
engrandecer ainda mais a exposição. E eu devolvo a palavra ao professor Herivério, para que ele possa, então, agora, nos 5 minutos, comentar, se achar pertinente, as falas expostas aqui. Professor. Certo, pessoal. Achei sensacional, estou aqui refletindo sobre a fala do professor Manuel aqui. Mas Deus Wita, né, fez aquela relação, não, ótimo, realmente, até acrescentou algo que eu não tinha colocado, né, porque o texto a gente vai recortando e aí a gente vai passando por cima de algumas coisas, mas ela trouxe algumas partes que realmente faz todo sentido, né? A professora Sônia, minha querida, né, tanto tempo que eu não lhe vejo, um grande abraço para a senhora. E ela falou uma coisa que eu acho que tem muito a ver com isso aqui, que, de certa maneira, como o professor Manuel falou, puxa vida, foi fantástico. A professora Sônia colocou um termo aí que eu acho interessante, da gira. Mas a gira que eu vou falar aqui não é no sentido que ela estava dizendo, mas me veio na cabeça, porque eu acho que a busca por ele, que o Towa está colocando aqui, a gente pode entender muito se a gente se voltar para as religiões de matriz africana aqui no Brasil, de matriz indígena africana, né? Então, hoje eu sou juremeiro, eu tenho um pezinho no candomblé também, essas duas religiões, para mim, elas são parte da minha vida agora, e dentro da tradição de terreiro, nós temos ali o que a gente chama de gira, né? E a gira é aquele momento em que a comunhão está ali, não existe superioridade de nada, as entidades vêm, dão a sua mensagem, orientam, conversam, e é uma comunhão de saberes, né? Então, eu acho que vai muito dentro dessa ideia do que o Towa está colocando aqui para a gente, né? Foi muito bom, foi ótimo ter falado sobre isso. E o professor Manuel, acho que o professor Manuel ele respondeu para mim uma coisa que eu tinha colocado aqui no começo. Eu falei que eu senti o texto um pouco limitado. Eu pensei que ele ia falar mais coisas sobre essa comprovação, né? Eu pensei que ele ia argumentar mais, trazer mais evidências de uma filosofia africana. Mas aí o professor Manuel diz assim, a gente tem que entender o espaço geográfico que ele está falando. Né? Eu acho que é isso que ele me respondeu nisso, que limita um pouco, não é? Limita um pouco, porque e aí ele disse, se eu entendi bem, o professor Manuel falou aí que ele fala como uma ironia, não é? Um tom irônico. Eu acho que justamente por causa desse espaço do qual ele está falando, ele está sendo patrocinado e tudo mais. Então, para mim foi excelente essas falas. Valeu, muito obrigado mesmo. Obrigado, professor. Tem mais inscrições, Deus? Acho que foi o Nazito levantou a mão, que eu vi o Nazito. O Nazito. Nazito, 3 minutos, por favor. Boa noite, gente. Então, meu caro Erivelti, bom, Sônia fez menção a Maat, né, que está posta aqui no texto, assim, eu gostaria de reforçar, né, além da fala, né, do professor Manuel, né, que foi bastante clara, não é, e nos ajudou também, né, assim, a entender essas ironias, né, que o texto apresenta entre os autores africanos, o pensamento africano. Mas eu quero ressaltar o seguinte, Erivelti. Bom, eu penso que o Tovar, eu chamo Tovar, o Tovar, né, o Tovar traz aqui, sim, elementos de uma filosofia negro-africana, não é? Ele coloca, né, explicitamente essa filosofia negro-africana, sobretudo a partir, né, do ponto 2, do 2.3, né, onde de fato ele vai discorrer, né, acerca da realidade de uma filosofia negro-africana,
Observe, né, que no final da página 32, ele começa, ele apresenta, inclusive, né, o Egito faraônico, não é? O Egito faraônico, que, segundo ele, contém, né, um pensamento contrastante com a Bíblia e com o Alcorão. Então, a partir daí, a gente já vai, né, começar a entender que existe uma linha de pensamento, não é? Uma linha de pensamento diferente. Não é? Todo mundo sabe que a Bíblia e o Alcorão são praticamente as duas religiões que dominam, né, uma boa parte do mundo, se não a maior parte do mundo, se eu não estou enganado. Eu acho que é isso mesmo. Mas, além disso, né, então, a partir daí, sem aprofundar essa questão, mudar o Ocidente, com certeza. Foi verdade. Mas, além disso, eu quero já entrar, né, na questão aqui da Maat, não é? Que assim, é o tema da minha pesquisa. E, de fato, a Maat, né, conforme já disse Sônia, a Maat é um conceito filosófico, embora tenha vindo inicialmente, não é, de uma deusa, mas enquanto deusa é mitologia, não é? Mas, não é, vai ocorrer sim, ocorrer todo um desenvolvimento do pensamento egípcio a partir da Maat, porque, de fato, existe várias, assim, a questão da Maat e o conceito maatiano é tão forte, é tão profundo e tão, eu diria assim, tão extenso, não é, que não dá para a gente explicar e falar de forma rápida em 3 minutos, que acho que só deve estar faltando 1,5 neste momento. E a Maat, né, a Maat é entendida a partir, né, da verdade, né, da harmonia, da verdade, da harmonia, e, sobretudo, do equilíbrio cósmico, social e individual. Então, ela abrange essa estrutura, né, cósmica, social e individual. Porém, nós compreendemos também, a partir da Maat, uma filosofia que nos é muito ensinada, a ontologia, tá? A ontologia e a ética. Então, esses 2 pontos, ontologia e ética, estão, de fato, inseridos no princípio maatiano. Então, isso é filosofia pura, tá? Isso é filosofia pura, que nós constatamos no Egito muito antes, né, do legado grego, né, muito antes do pré-socrático, né, muito antes. Né? Então, isso, eu estou aqui fazendo essa ênfase, Carlos, para nós sabermos, entendermos, e não termos medo de dizer que existe, sim, filosofia antes dos gregos, apesar de toda a argumentação racista, epistêmica, não é, de muitos pensadores ocidentais e, lamentavelmente, de muitos professores de filosofia também, principalmente nas universidades. Né? Nas universidades, né, estão cheias de professores que reproduzem esse racismo epistêmico, dizendo que não existe filosofia antes da Grécia. Mas, para concluir, existe também, aqui no livro, também o autor cita o livro dos mortos, né? Faz referência ao livro dos mortos. O livro dos mortos, gente, é uma literatura que aparentemente pertence a questões religiosas, não é? Até porque os livros, de fato, os papiros foram encontrados nos caixões,
né, nos ataúdes, foram encontrados lá. Mas o conteúdo é de uma riqueza, tá? Que fala de quê? Fala sobre a evolução do ser humano. Fala sobre a evolução do ser humano, gente. Então, assim, nós temos filosofia no Antigo Egito e isso é bom saber, isso é bom estudar para nós aprendermos. Era só isso. Obrigado, Nazito. Boa reflexão. Próxima fala Neuza. Manuel. É uma coisa de 30 segundos em reação. Às vezes, nós, como africanos, essa coisa não só nos toca o racional, mas o emocional. Nazito, eu ontem enviei um texto para uma revista que me esqueci, que responde um pouco depois eu partilho com vocês, caso seja aprovado, onde eu trabalho a etnofilosofia como uma epistemologia social. Eu faço a introdução deste livro, mais uma vez, ironizando o livro, famoso livro Vidas Ilustres dos Filósofos de Diógenes de Laércio, onde eu faço uma provocação dizendo, porque uma das acusações que é feita à filosofia, à etnofilosofia, essa coisa de mito e realidade, é o fato dela ser uma filosofia de obsessão ao Ocidente e identitária e cultural. Então, eu respondo essa questão brincando, dizendo que, olha, na Vida Ilustre, é Diógenes de Laércio que começa a ter uma obsessão pela filosofia oriental e egípcia africana. Lá, então há um erro histórico na perspectiva da filosofia africana contemporânea de não reler esses textos. Quer dizer, você não precisa hoje, Nazito, de vir bater a palma para dizer, olha, se alguém aparece e diz, olha, foi Laércio lá que fez uma daxografia. Daxografia é uma ciência, é uma epistemologia oral de indivíduo que acredita. Então, a etnofilosofia também é uma filosofia muito mais pura do que uma daxografia, mas hoje nós citamos o Laércio como um filósofo. Então, essa brincadeira que eu queria trazer só para a gente provocar, né, dizer que, às vezes, a gente tem que ter cuidado com a perspectiva decolonial, de ruptura, porque retira dos nossos estudantes a capacidade de reler a história para encontrar mais argumentos. A gente não pode partir da ruptura. A ruptura é importante, mas a genealogia dos processos dos saberes são fundamentais para a produção de novas epistemologias, porque aquilo que dizem quando a gente sai de casa em África, vá filho, senta com ele, coma com eles, beba com eles, mas não esqueça a sua origem. É isso a fundamentação de filosofia que nós temos que ter quando pensamos em filosofias africanas. Prometo que não vou falar mais. Obrigado. Gente, queria só falar. Desculpe aí eu ter interrompido, mas eu encontrei um termo aqui que eu não gostaria, se tivesse alguém que conhece, aí na página 33, bem no final, onde começa o parágrafo, em um hino para Amon-Ra. Mas aí tem a reticência, diz assim, Ogdoads. Alguém sabe explicar esse termo literalmente? Ogdoads, não sei se é um termo africano, se não. Encontraram? Ogdoads foi sua primeira manifestação. Seria esta palavra, este termo, ele é africano ou não é? Ou é desconhecido? É o significado dele. Tá legal, Jesuíta. O professor anotou aqui também, e aí depois é aberto para quem quiser fazer contribuição. Mas tem mais uma pessoa inscrita nisso, Neuza, nesse segundo bloco. O Nazito. Mas antes do Nazito tinha um companheiro que levantou a mão, porque eu estou com o celular aqui, por isso que eu não dou conta de ver. Sim, o Paulo Santos. Isso, o Santos levantou a mão depois do Nazito. Isso, Paulo Santos, depois Nazito. Isso. Bom.
Oi, boa noite a todos, né? Bem, eu só queria colocar uma questão, né, dentro dessa complexidade aí né, da exposição também, e dos questionamentos, né? E como nós estamos aqui em outro plano, né, de pensar aí, né, todo esse, né, arcabouço teórico, né, da filosofia africana, né? E no começo do texto, né, o Toya, né, ele coloca lá uma questão, né, a respeito, né, né, da autoridade, né, da autoridade, né, do conhecimento, né, como é que ele costura, né, essa autoridade do conhecimento, né, e que ele questiona também, né, no interior, né, da filosofia africana, né, a autoridade, né, dos teólogos, digamos assim, né, e que o professor Manuel colocou, que é uma questão que eu estava também procurando, né, localizar, a questão da conversa entre os filósofos africanos, né, quer dizer, uma conversa entre os filósofos africanos, e o Marcin, ele coloca uma questão a respeito dos teólogos, né, que boa parte, né, né, do problema também liga, né, a um absoluto teológico, né. E eu fico pensando assim que ele também aponta muito a questão, né, da especificidade, né, local, né, da especificidade local dessa construção, né. E o que eu queria colocar aqui, né, tipo, o companheiro Erivelto, né, que fez uma boa explanação do problema, e ele consegue perceber no Brasil, né, uma conversa entre filósofos, né? E se nessa conversa ele consegue perceber também, né, se há, né, uma, né, denominação teológica, né, ou fora do contexto teológico, né, da possibilidade da construção de uma filosofia, né, essencialmente brasileira, digamos assim, né, e que para que isso possa acontecer, tenhamos que tratar também, né, dessa desconstrução teológica, né, dos princípios que dominam os estudiosos de filosofia aqui no Brasil. Obrigado. Só essa questão que eu coloquei. Obrigado. Gente, nós estamos com um problema que já são 21 horas e 15 minutos. Nós temos apenas 15 minutos pela frente. Eu queria saber se, além do Brasil, tem mais alguma inscrição para nós aí já passarmos a palavra para respostas e considerações finais do professor Erivelto. Tem mais alguém, além do Nazito? Não. Então, nós vamos encerrando. Então, assim, o Nazito, eu também quero fazer um considerando rápido, aí depois já devolver uma palavra para o professor Erivelto para ele fazer a sua conclusão e as suas considerações finais. Tudo bem? Então, tá ótimo. Nazito, 3 minutinhos. Não, menos do que isso. É só para perguntar ao professor Manuel, ou melhor, perguntar mesmo se ele já pode disponibilizar esse material, não sei se é um artigo, um livro que ele falou, que deu a resposta aí sobre a filosofia, sobre a etnofilosofia, não é? A partir lá do texto, né, do Diógenes Laerte, né, que eu tenho muito interesse de ler esse material, professor. Depois você se manifesta no grupo, ou aqui no grupo, né, só para nós sabermos a possibilidade de ter acesso a esse material. Só isso. Obrigado. Eu quero só complementar a fala do Nazito
E também dizer para o professor Manuel, se ele tiver e quiser, por favor, disponibilizar esse material que ele já tem escrito e que com certeza irá contribuir bastante com o nosso estudo, pode disponibilizar lá no grupo, tá bom? Ok. Então, tranquilo. Bom, valeu, professor. Neuza, controla meu tempinho também, uns 3 minutinhos aí, porque se deixar a gente acaba falando muito aqui, então tem que ser igual. Eu quero só pegar o gancho que o Nazito falou sobre a questão que foi trazida aqui, sobre a questão da filosofia africana. O Nazito disse que ele faz esse levantamento, né, traços contrastantes com a Bíblia e com o Corão. Eu acho interessante reafirmar esse debate da filosofia africana. Isso na página 32. Aí nós vamos voltar lá na página 10, que foi no início que a Sônia fez a apresentação. Eu levantei essa dúvida e que hoje, de certa forma, respondeu. Na página 10, você tem essa referência aonde diz o seguinte, que é na apresentação. Ele critica, né, essa aqui é a apresentação do professor Roberto Jardim da Silva e outros. Ele diz o seguinte, ele critica o cristianismo e a religião muçulmana por evitarem a discussão e a crítica, inviabilizando o pensar filosófico. Então ele situa esse debate e tem uma conexão com essa página 32 levantada aqui, portanto ele faz essa distinção sobre essa questão da religião e também eu levantei na semana passada esse livro que eu estou lendo conjuntamente, que é Filosofias Africanas, do Ney Lopes. E aqui, professor Manuel, nós estamos abertos a outras contribuições. Se você tiver também contribuição, texto, documento, livro, por favor, se quiser disponibilizar, se esse é o canal para disponibilizar, estamos abertos aqui também, até mesmo para poder, eventualmente, fazer divulgação de alguma obra também, fique à vontade. Mas, assim, nesse livro, na página 53, ele trata exatamente disso, viu, Nazito e companheiros? Sobre Kemet Maat. É o 8º, Matrizes e Peculiaridades do Pensamento Africano. Extremamente claro, esclarece de forma espetacular os conceitos que remontam a esse debate. Inclusive, a questão de Maat era um nome que definia um conjunto de princípios morais e éticos orientadores da conduta na vida cotidiana do povo e dos governantes de Kemet, devendo ser seguido em todos os momentos, fosse no âmbito familiar, comunitário, nacional, ambiental ou religioso. Então, é extremamente atualizado esse livro também, que vale a pena aprofundar o debate, que é o livro do Ney Lopes e Luiz Antônio Simas, Filosofias Africanas. É um pouco isso, e eu devolvo a palavra ao professor Erivelto, para que ele possa, então, fazer a sua conclusão e também as suas considerações finais. Você tem em torno de 10 minutos, professor. Fica à vontade, é um tempinho maior agora para você. Talvez levantar também a resposta, se possível, da Deusuíta, que ela levantou aqui também, tá bom? Fica à vontade. Tá certo, pessoal. Tá certo, pessoal. Bem, eu queria dizer de antemão que foi ótimo aqui à noite, foi excelente, eu aprendi bastante, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu acertei muito de ter falado com a Neuza para entrar aqui no grupo, acertei bastante mesmo, viu? Muito obrigado por me proporcionar isso. O professor Aldo falou de uma pergunta da Deusuíta, mas foram tantas falas que, sinceramente, eu não estou lembrando o que foi que ela colocou. Foi do nome do Agdoad, né? Isso, na página 33. Ogdoad. Até o professor Calu, ele colocou aqui uma resposta no chat, né? Que eu, sinceramente, não vou saber te responder, que foi como eu falei, são tantas informações aqui, ele traz tantas
tantas informações que a gente tem que ler e ficar pesquisando, não é? Mas como a gente dá para perceber o que é que ele está querendo dizer, então tem coisas que eu realmente não tive tempo de pesquisar. Me permita, então, só um adendo, Edivelto. Por favor, no cristianismo primitivo, esse termo, Ogdoad, ele se remete à mitologia egípcia, e aí ele vai falar de uma reunião de deuses, ou melhor, de uma reunião de 4 deuses, mas que eles aparecem tanto no princípio masculino como feminino. E aí seria o 8, né? Na até mitologia greco-romana, do cristianismo, nós vamos ter uma referência ao número 7 como o número da perfeição, algo nesse sentido. E aí, na cultura primitiva, né, no cristianismo primitivo, o Ogdoad seria não só a junção desses deuses no seu princípio masculino e feminino, mas também seria um lugar acima da perfeição, como se fosse um lugar supracelestial, acima do céu, algo nesse sentido assim. Eu me recordo que já vi isso quando eu estudei cristianismo primitivo. Então seria mais ou menos isso. Show. Espero que tenha respondido aí a Deusuíta. Obrigada, professor. Obrigada. Beleza. Bem, eu queria dizer também que ao professor, acredito que é Manuel, né? Que agora ele sumiu um pouquinho aqui da minha tela, que ele disse que escreveu um artigo também. Eu me lembro que ele falou que colocou para uma revista e assim que fosse aprovado, ele disponibilizaria. Né? Não sei se antes ele vai poder fazer isso. Se ele puder fazer antes, para a gente será excelente, porque eu também gostaria muito de ler esse texto. Mas se também não for possível, a gente espera ele ser aprovado, que eu tenho certeza que será. Né? Tem uma coisa que o professor Paulo Santos, fez uma pergunta, acho que ele fez uma pergunta a mim, né, sobre essa questão, se eu identificaria aqui um conjunto, né, de pessoas que estejam discutindo, né, sobre isso, assim, estudando tem, discutindo especificamente isso que você falou, eu não sei, né, mas, assim, eu identifico aqui no Brasil, dentro dos meus estudos, ainda poucos estudos sobre a filosofia africana, eu identifico aqui no Brasil uma pessoa que eu particularmente o considero como um filósofo, que é o Nego Bispo, né? Para mim é uma pessoa, uma sumidade, que ele traz ali um caminho epistêmico dele próprio, que eu considero como uma filosofia brasileira, não como uma filosofia no Brasil, mas uma filosofia do Brasil, uma filosofia brasileira, o conceito de contra-colonialismo, né? Que até o professor Manuel, ele até fez uma colocação que a gente tem um pouco de cuidado com essa questão do decolonialismo, né? Mas esse decolonialismo a gente está tratando muito dessa questão da colonização, né? Da relação dessa cultura negro-africana, afrodescendente, né? A partir da premissa do colonialismo. O Nego Bispo, ele já está partindo, eu acredito que ele esteja partindo de um outro ponto, né? Tem um livro esse livro aqui é excelente dele, está desfocando um pouco, né? Que é o Colonização, Quilombos, Modos e Significações, e a Terra Dá e a Terra Quer, que é outro livro dele. Eu tenho ele em xerox, não tenho ele assim, né, impresso, não, ele em xerox, e são, assim, uma pancada, um soco no estômago nosso, que acho que todo mundo deveria ler, né, para ter essa noção do que seria uma filosofia brasileira partindo desta realidade, né, quilombola, negra, né, desta diáspora, né, dessa tradição afro-brasileira, né? Eu acho que ele é uma pessoa que todos nós devemos ler. Então, a minha referência para o professor seria o Nego Bispo, né? Inicialmente seria o Nego Bispo. Tem muita gente falando sobre filosofia africana, nós temos, muita gente boa, né? Muitos livros, muitos artigos, tem muita gente. Agora, trazer uma novidade como o Nego Bispo, eu acho que só ele mesmo. Infelizmente, ele partiu esse ano, né? Mas ele nos deixa um legado sensacional, fantástico.
E assim, só para arrematar a minha fala, que eu também não vou pegar esses 10 minutos não, rapidão, que a gente já falou bastante, eu acho que dá para hoje, mas arrematando todas as falas em relação ao livro, tem um trechozinho que eu queria trazer aqui, que está na página 33, que está no finalzinho, antes desse último parágrafo, as 3 linhas antes desse último parágrafo, que ele diz assim: a preeminência do Deus Supremo sobre os outros deuses é simplesmente institucional. Ele não se baseia em uma superioridade por essência, né? Então, essa premissa que ele traz aí, de que, tentando endossar ainda mais, que nesta relação do africano com a sua religiosidade, ele não está numa relação de subjugação, né? Ele não está numa relação em que o Deus Supremo, este absoluto, ele está acima e nós somos subservientes. Não, nós estamos num processo relacional, não é? Porque essa preeminência do Deus Supremo é simplesmente institucional. Ela não se baseia em uma superioridade por essência, né? Então, essa relação dialógica, ela é fundamento para afirmar uma filosofia africana na visão do Towa, né? Essa aqui é a leitura final que eu faço. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar conversando com vocês, de estar enriquecendo meus conhecimentos com as falas de vocês, né? E que outras oportunidades venham para a gente continuar esse aprendizado. Valeu, gente. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Certamente virão outras oportunidades, outros livros, outros debates. Só informando que na próxima semana será a apresentação do Aldacir Jodelice, e no 4º capítulo, lá no final, eu e o companheiro, o professor Abel, aqui nós vamos participar de um debate que tem ao final do livro, tá bom? Então, mais daqui 2 segunda-feiras nós vamos concluir esse livro, esse importante livro, que é A Ideia de uma Filosofia Negro-Africana. Vale a pena comprar o livro. Claro que a Neuza disponibilizou em PDF, mas ele é extremamente importante, essa leitura, assim como outras leituras de forma complementar, como a própria Sônia apresentou aqui na primeira exposição dela, também outros livros neste contexto de debate, de compreensão deste universo da filosofia africana. Neuza, devolvo para você encerrar, para a gente fechar por hoje, e dizer para todo mundo que hoje foi extremamente importante também, porque teve até uma participação internacional, né? Que coisa bacana aqui, que legal isso. Segunda vez já que a gente tem essa participação, né, com pessoas diferentes. E, aliás, permitir já, Aldo, que eu interferi, e parabenizar a Neuza, né, por esse grupo, cada vez está crescendo mais, não só a associação como um todo, né, mas não só em quantidade de pessoas. Hoje a gente estava aqui em praticamente 28 pessoas, quase 30 professores pelo Brasil todo esparramado, estudando, e agora cada vez mais com participação internacional. Parabéns, Neuza, em nome de todos e todas, e parabéns à associação por manter esse grupo vivo, dinâmico, que está aí inserindo cada vez mais essa temática nas nossas práticas cotidianas, tá? Carlos, eu quero... Bem-vindo, Marcos, de Uberlândia, meu amigo. Bem-vindo todos e todas. Eu vou contar um segredo para vocês, tá? É um segredo, tá? Mas hoje eu fiquei muito feliz porque eu recebi a inscrição para participar do nosso grupo da professora Adilbênia. Isso. Muito massa ela. Adilbênia. Há muito que, aliás, desde a sua... Minha defesa do mestrado. Exato, desde a sua defesa que eu quero trazer a professora Adilbênia aqui para o nosso núcleo. E tivemos a oportunidade. Eu tenho quase certeza que foi você quem a convidou. Foi, né? Sim. Então, espero que na próxima semana ela consiga estar presente, tá? E com certeza vai enriquecer mais ainda, né? Hoje foi extremamente rica a nossa discussão.
Os parabéns não é para mim, os parabéns é para a Aprofib, para a diretoria da Aprofib e para todos nós, para a coordenação do núcleo, né? Professora Sônia, professora Narcito, professora Aldaci, professora Abel, Jodelice, Aldo. Então, são todas essas pessoas que coordenam o núcleo, tá bom? Então, é isso e a tendência é melhorar e continuar, tá bom? Muito obrigada a todos e todas. Tchau, tchau. Boa noite, muita axé para todo mundo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima segunda.